entendeu? É, Sim, mas vamos começar o nosso bate-papo, né, Mércia? Porque eu acho alguém que tentou entrar aqui, Júnior. o Júnior é uma pessoa especial para mim e ele está sempre me acompanhando. Ele falou mesmo que ia entrar. Que bom que entrou. Júlio, que bom que você entrou, porque nós estávamos conversando assim, será que as pessoas vão encontrar essa live, né? Já que a gente não é uma live, na verdade, nós não sabíamos de algumas regras do Instagram e nós não conseguimos abrir pelo Instagram. E aí a gente vai fazer aqui, vai gravar e vai tranquilo, porque o interessante era esse bate-papo, né, Li? Uhum, isso mesmo. Né? Obrigada, viu, Júnior, pela sua presença aqui. Seja bem-vindo. Mas vamos lá, Mércia. Você me convidou para esse bate-papo, estou aqui. Vamos falar sobre o tema. O tema. Então, e o nosso tema hoje é o que permanece quando tudo muda, né? E às vezes no dia a dia a gente acaba não percebendo que existe uma mudança muito consistente acontecendo ao nosso redor. E às vezes a gente não entende e continua tentando manter um padrão que já não cabe mais. Eu senti isso, né? Eu também já passei por essa fase. Em um momento eu precisava de cuidar dos filhos, educar, dar assistência, ser a provedora. Eu tinha mil coisas na minha cabeça girando ali. Eu era responsável, eu definia, eu que escolhia. De repente, não tem mais isso. Esse filho cresceu, graças a Deus. Esse filho é responsável, competente, foi para a vida, né? E aí você se pega falando, tá, e agora? Como assim? Né? O que fica agora? Então, eu acho que é um pouquinho sobre isso, e você é uma das pessoas que mais traz isso para mim, né? De uma maneira geral. E aí eu queria ver o que você tem para me dizer sobre isso. É exatamente, né, Mércia? Eu acho que a gente fica durante um bom período da nossa vida, né, pensando muito nos outros, né? Então, eu tenho que cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu casamento, né, de tudo que envolve ali a nossa vida num certo período, né? No seu caso, foi cuidar da sua mãe, depois cuidar do seu pai, né? E de repente a gente se vê perdendo tudo isso, e aí é como se por um momento a gente perdesse o sentido, né? A gente perdeu o sentido da vida, daquilo que a gente estava fazendo, enquanto a gente estava cuidando de tantas outras coisas e de repente a gente se perde ali. Então é o momento da gente se voltar para nós, né? E a gente centrar isso. E eu acho que o principal disso tudo é a nossa essência, né? É o momento da gente reencontrar a nossa essência para que a gente possa traçar, né, esses novos objetivos, essas novas coisas. Acontece com todo mundo, às vezes você tem só a sua mãe. Até outro dia estava conversando até com o Júnior mesmo sobre isso, né? Tem a mãe e de repente, né, por uma questão da vida mesmo, essa mãe vai embora. E aí eu me sinto perdido, porque agora onde que eu vou? Ela era minha referência e tal. Assim somos nós com os nossos filhos, nossos pais, marido e tudo mais, e de repente acaba, né? É o que você falou aí. Então vamos voltar agora para nós, para a nossa essência, e aí a gente vai redescobrir um monte de coisas que a gente tinha perdido enquanto a gente estava cuidando do outro. Não é assim? Porque esse momento é esse momento de refletir sobre essa identidade real, né? Uhum. Se reinventar e criar essa presença de vida para essa, no nosso caso, mulheres 50 mais, para quem tinha um porto seguro e não encontra isso mais dessa mesma forma, né? Hum? E aí a gente fica sempre pensando,
qual que foi o momento, né, que isso aconteceu? E é tão natural, Eliane, que a gente não vai percebendo. É como se tivesse tudo ali do mesmo jeito. E quando você olha, fala, cara, mas não está mais do mesmo jeito. Não está. E esse preencher a vida. Porque, às vezes, na hora que a gente está fazendo isso tudo, a gente está cansada, a gente fala, ai, não. Aí na hora que vai, o silêncio fica muito grande, o espaço fica muito vazio, a dificuldade começa a ser menor e a gente acaba não percebendo. A gente tem uma dificuldade muito grande de desacelerar quando tudo isso acontece, né? Uhum. E eu fico pensando assim, talvez nessa pausa a gente comece a se enxergar verdadeiramente. Porque eu não sei, né, todas as mulheres, mas muitas, a gente que estão, né, no meu convívio no dia a dia, a gente já não tem muita certeza do que eu gosto. Eu estou sempre cuidando do que o outro gosta. Então, quando fui pensar, tá, não vou fazer isso porque eu falei assim, não, mas eu gosto. Será que eu gosto mesmo? Né? Ou era aquilo que eu fazia que todo mundo gostava, e que eu gostava de fazer porque as pessoas gostavam. Sim, e aí é onde eu falei, É. a gente tem que voltar, então, para a nossa essência, né? Descobrir, redescobrir em nós aquilo que a gente gosta, né? Resgatar aquelas coisas que nos traziam alegria e reinventar, né? Na verdade, se reinventar, porque a partir, então, desse momento em que, por exemplo, vou citar o meu caso, né? Os filhos saíram, né? O casamento acabou. Eu morava numa casa, né? Uma casa grande, e eu fui percebendo e sentindo que aquela casa não me cabia mais. Ela não tinha mais a minha, ela não era, não se identificava mais comigo. Era uma casa que eu gostava, que a gente construiu e tudo mais, mas era como se ela não me coubesse mais, né? Tinha os espaços lá que me lembravam os meninos, né? Tava tudo do jeitinho que eles deixaram, né? E tudo mais. Mas tinha esses espaços que eu nem ia, nem frequentava dentro da minha casa. Então, aquele espaço foi me sufocando, assim. Então, eu senti uma necessidade de reinventar isso também. Será a síndrome do ninho vazio? É, né, Mércia? O pior que tem a ver com essa síndrome do ninho vazio, deixa eu só ver se a gente permite alguém aqui entrando. Permitir. Eu falo assim, ó, existe uma fase, né, em que a própria vida começa a pedir mais verdade, mais verdadeiramente quem eu sou, do que os personagens que eu carreguei durante a vida toda. Que é isso, às vezes, eu brinco muito com isso, porque são exemplos práticos na minha vivência, de algo que assim, tá, eu não vou fazer isso que eu gosto muito, tá, será que eu gosto? Ou será que era porque todo mundo ficava feliz quando fazia. E aí você começa a ver os personagens mesmo que você sustentou. Esse papel da mãe, esse papel, vários papéis que você vai recolhendo durante a vida. E aí chega essa fase que só fica espaço para a verdade. Aí, quando você diz, a casa ficou muito grande para mim. Uhum. Né? Então, qual que é a verdade desse espaço, dessa autonomia, dessa necessidade que eu tenho? Não tem mais onde se esconder muito disso, né? Sim. E Uhum. isso pode aparecer no primeiro momento assustador, igual você começou a falar, quando a gente perde isso, perde aquilo. Eu acho que talvez não é uma percepção de perda, talvez uma percepção de evolução, né? O lugar que eu estava não me cabe mais, as preocupações que eu tinha ali não me cabem mais. Hoje eu acordei e aí eu falei, cara, tem que fazer o café. Aí eu falei, tá, tem que fazer café para quem? Na verdade, né? É, Tenho que fazer, por quê? Aí, porque fica tão no piloto automático que você já não observa, sim. né? O meu menino não toma café de manhã.
um deles, né? E aí, só que essa casa era uma casa de café, você conhece, né? A casa do café, a gente sempre tomou muito café. Só que eu também não estou tomando café cedinho mais, assim, e aí eu fiquei, nossa, eu tenho que acordar, eu tenho que levantar para fazer o café. Eu falei, mas para quê? Para que mesmo que eu tenho Para que fazer que o mesmo café? que eu tenho que fazer o café? Para É quê? Para verdade. quê? Por quê? E aí é a verdade, não, eu mudei os meus hábitos, e agora eu preciso fazer conforme as minhas demandas. Então, e aí é o que eu estava falando, não só nessas questões assim que a gente percebe, né, nessas particularidades, mas também até num nível mais alto, de uma pessoa, por exemplo, que tem uma carreira e se aposenta, né? Uma mulher que se aposenta. Eu percebo, até mesmo com relação às alunas, por exemplo, que quando chega nessa fase, olha, eu aposentei e agora eu estou buscando alguma coisa para eu fazer. Quer dizer, essa pessoa que trabalhou uma vida inteira, né? Até recebendo ali o direito de se aposentar, percebe que o sentimento é o mesmo? Sim, Ela é uma perda, né? Ela perdeu aquilo, aquela rotina, todo aquele trabalho que fazia, aquela movimentação toda. Se perdeu aquilo e agora eu aposentei, era motivo de eu estar feliz, vou fazer viagens, vou cuidar de mim, vou fazer isso, mas a pessoa fica meio perdida, né? Nesse momento da aposentadoria. Então, são essas coisas que eu estou falando. A gente tem que se reinventar nesse momento. E aí a gente volta para a nossa essência, busca coisas que façam sentido, que vão te trazer alegria. Eu me reencontrei dessa forma. Eu demorei um pouco, tá, Mércia? Para poder acordar em relação a isso e fui deixando a rotina me tomar até que eu percebi que eu estava assim totalmente dependente. Eu estava sozinha, então minha mãe morava no mesmo lote e ela falava assim: vem almoçar, eu fiz almoço, vem almoçar aqui, você está sozinha mesmo, não precisa mexer com comida, não. Aí ia almoçar na casa dela. À noite ela falava assim: eu esquentei a comida, vem jantar. E aquilo começou a virar uma rotina. Eu estava me envolvendo tanto nessa rotina da minha mãe, que eu já estava me vendo assim, todos os dias assistindo novela com ela, chegava no final de semana e assistia os programas que ela gosta. Já não estava sendo mais eu, né? Porque eu estava ali voltando, eu estava sentindo que ela estava me acolhendo, mas isso também trazia um certo controle da minha mãe sobre mim, né? Porque é como se eu voltasse a ser criança e ela estava cuidando de mim. Até que eu acordei, eu falei, gente, eu não posso continuar nessa posição. É hora de eu seguir e tocar a minha vida. Aí eu senti necessidade até de mudar de perto da minha mãe, e sabe? mudar para longe, né? Foi lá para Pará de Minas, saiu de BH, então, assim, não é uma mudança assim tão simples, Sim. mas são coisas, olha para você ver, as mudanças, né? Essas coisas que acontecem, na verdade, ninguém prepara. A gente não é preparado e a gente não se prepara para isso. É como se fosse continuar tudo do mesmo jeito, tudo tranquilo. E quando você tem esse start de eu estou sendo acolhida, eu estou voltando para esse lugar de criança, quando eu volto para o lugar de criança, eu começo a manifestar muito mais dependência, muito mais Sim. fragilidade, todo esse movimento da criança. E, Uhum. e para você que tem já tem esse caminho, essa percepção, é legal de acordar e falar, não, isso aqui não está tão legal assim. Mas a Uhum. maioria das pessoas que eu observo ficam muito tempo nesse lugar. Então, é um conforto desconfortável, eu percebo que eu estou regredindo, não é regredindo, mas voltando a esse acomodar, a esse colo, a esse aconchego, mas não Uhum. consegue fazer esse movimento de mudança, porque acaba que é desconectar um monte de coisa, desapegar de um monte de coisa. E nós não fomos educados, nós não fomos preparados para o desapego, para deixar ir, né? Eu olho muito os filhos, né? Quando a gente está trazendo aqui os filhos, porque
é uma realidade na vida de quase todos os pais que têm os filhos já adultos. Tudo que a gente quer quando as crianças estão pequenas é que esse menino cresça, ele siga o caminho dele, ele seja autossuficiente, ele dê conta da própria vida. E olha como que são as coisas. Na hora que o filho faz tudo isso, você sente a dor disso, né? Então, por quê? Porque eu não consigo desapegar de ser essa pessoa que norteia o caminho do outro, de ser essa pessoa que conduz a realidade do outro, de ser essa pessoa que tem autoridade, que tem poder, que tem controle. Então, desapegar, sair desse lugar, é realmente um movimento difícil. Por quê? O que você está dizendo? Eu saio desse lugar, né? Os filhos saem, fica um espaço e eu acabo indo para o outro lado, lá deixando a minha mãe me acolher, né? Me dar colo. E aí, essa percepção, tá, mas eu não sou nenhuma coisa nem outra. Existe um meio termo, existe um lugar que é mais confortável, que é o meu lugar. Não é nem o lugar da cuidadora do filho, nem aquela pessoa que está sendo cuidada pela mãe. É um lugar de uma pessoa funcional, madura, equilibrada, que pode fazer as próprias escolhas. E Sim. é o que você movimentou, né? Conta Sim. pra gente um pouquinho esse movimento. Conto sim, Messi. Então, durante esse processo todo, né, eu tive um período da minha vida, que já são 7 anos, que eu precisei me apegar, olha para você ver, de novo a gente falando sobre isso, me apegar a algo para esquecer outra coisa. Eu estava saindo de uma separação e eu conheci os biscoitos, né, foi como uma terapia, e os biscoitos, eles tomaram conta da minha vida, assim, integralmente. Eu trabalhava dia e noite, virava noite trabalhando, você conhece essa história. E no fundo, a gente muito conversou sobre isso. O biscoito me trazia esse aconchego, né? Porque quando eu entregava o biscoito, eu sentia o elogio, eu tinha necessidade de uma validação através do biscoito, eu consegui isso. Porque eu estava saindo de um relacionamento, eu estava me sentindo carente, né? Triste por causa do casamento que tinha acabado, e no biscoito eu encontrei isso. Eu recebi os elogios, né? Você sempre me falou para observar isso. Mas durante muito tempo o biscoito fez total sentido para mim, e eu me permiti passar por isso, mesmo entendendo que poderia ter ali uma necessidade de aprovação que eu tinha perdido, né? Mas o biscoito foi muito válido, então foi um período da minha vida maravilhoso. Eu digo foi, porque hoje já não é mais a prioridade na minha vida, né? Quando eu dei esse salto de fé e vim para cá, eu vim cheia de decisões. Eu estava, nesse período, por trabalhar tanto e não olhar para mim, porque eu acho que quando a gente vai para uma fuga como essa, que foi o trabalho, e eu entrei de cabeça da forma que eu entrei, você não tem condições de cuidar de você, você só está ali no trabalho. Então, durante esse período, a minha saúde também ficou prejudicada, porque aí eu não cuidava de mim, né? Então, quando eu fui fazer os meus exames e tal, eu vi que eu estava em falta de vitaminas muito importantes, como a vitamina D, a vitamina B12, e isso não me permitia, sabe, sair de um movimento mais triste, depressivo, de raciocínio. Eu ia ler um livro, eu virava a página, eu já não conseguia lembrar mais do que eu tinha lido ali. E eu percebi depois, quando eu fiz os exames, que eu era uma deficiência de vitaminas, né? A vitamina D faz isso com a gente, a B12 também, a falta delas, né? E eu estava pré-diabética, inclusive, porque não me alimentava corretamente, né? Não dormia bem, enfim. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer essa mudança geral. Então, cheguei aqui na cidade, já me organizei para fazer tudo isso, comecei a cuidar da minha saúde, quem me acompanha sabe, de fevereiro para cá,
eu eliminei 10 quilos, né? Com dieta, com exercício físico, com boa alimentação. Então, estou me sentindo bem hoje, estou saudável, saí da condição de pré-diabetes. Olha que maravilha isso. Eu fiz o exame, né? Então, hoje estou saudável, estou me alimentando completamente diferente. Isso mudou a minha cabeça, isso me trouxe alegria, me trouxe mais ânimo, mais disposição. E aí eu senti essa necessidade também de estar perto das pessoas, porque o meu trabalho, ele me colocava muito dentro de casa, somente dentro de casa. Então, assim, quando a gente fala, você vai ter um trabalho em casa, que você vai ficar perto dos seus filhos, você vai poder dormir até mais tarde. Isso é muito bom a curto prazo, mas a longo prazo, como era o meu caso, mais de 7 anos fazendo isso acabou, isso destruiu a minha autoestima, porque eu já não me arrumava mais, né? Já acordava já no jeito de trabalhar, calçava só um chinelinho ali e tal, não trocava a roupa, né? Não me arrumava para ir trabalhar. Então, porque trabalhava dentro de casa. Então, um dos meus objetivos aqui era fazer também essa mudança. Chegar aqui, procurar um trabalho onde eu pudesse socializar. Então, no começo foi muito difícil, sabe? Porque essa também é uma questão, né? Quando a gente é 50 mais, por mais que hoje o mercado de trabalho diga que tem oportunidades para 50 mais, para as pessoas mais experientes, né? Não é bem assim na prática. Existe sim oportunidades, mas para você fazer trabalhos assim em supermercado, sabe? Em algumas lojas. Mas você pensa, nossa, eu estou com a minha mente funcionando o tempo inteiro, eu tenho condições de assumir um cargo diferente, mas tenho preconceito porque você é 50 mais, né? Embora a gente saiba que tem as vantagens, né? A pessoa que é 50 mais, que já vem de um mercado de trabalho, tem experiência, ela traz, além da experiência, a responsabilidade que muitas vezes a moçada hoje não tem. O compromisso com o trabalho, né? A inteligência emocional, aquela coisa assim da entrega, né? Que a gente sabe que é preciso fazer, porque as pessoas hoje em dia estão assim, você vai fazer um trabalho, isso aqui não é minha função, não, e vai embora e não quer saber. Se ficou insatisfeito, no outro dia nem volta para trabalhar, né? E a gente não, a gente tem uma outra visão de tudo isso, né? Então, é diferente. Mas, enfim, hoje eu estou trabalhando, né? Eu consegui um trabalho aqui através da prefeitura, num lugar onde tem tudo a ver comigo. É numa UBS, na Policlínica aqui, na parte administrativa, onde eu lido com pessoas. E a minha necessidade maior era isso, de lidar com gente e tal, de sair para trabalhar, de conversar com as pessoas, de poder ajudar. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar lá, eu já sabia, e o meu objetivo é fazer a diferença na vida das pessoas. Porque quando você atende o público, principalmente numa UBS, onde existe uma necessidade muito grande, né, de acolhimento, e eu estou pronta para isso, estudei para isso, sei fazer isso muito bem, então eu sei que eu vou fazer a diferença lá, sabe? Mas, por um outro lado, isso também está me fazendo bem. Então, existe uma troca muito equilibrada nesse trabalho, né? Sempre conversamos sobre essas trocas, né? Então, quando a gente sai desse ciclo de sustentar, né, essa identidade de anos, quando a gente sai desse lugar de que eu tenho que, vem justamente isso, esse lado positivo aí das mudanças, que é essa liberdade emocional, porque e financeira também, Sim. porque quando você fala, eu deixei, ou eu reduzi, ou tudo, tá, mas e o contexto do financeiro? Talvez se fosse há 20 anos atrás eu não pudesse fazer essas escolhas, e hoje talvez eu tenha essa liberdade, né? Sim. Agora,
o 50 mais, ele vai entrar num fluxo de menos necessidade dessa aprovação o tempo todo, Sim. né? Tem a maturidade, tem a autoridade, tem a responsabilidade com o que está fazendo, mas não precisa o tempo todo dessa aprovação do outro, porque essa aprovação acaba acontecendo muito mais em nós mesmos, pela própria vivência que nós tivemos, de entender o que que ali é positivo, o que que não é, e aí a gente fica dependendo menos desse olhar do outro, né? Verdade. E essa coragem de mudar, essas novas experiências que a gente vai vivendo, essas redescobertas de prazer, que talvez a gente nem estivesse olhando para ele, no sentido de viver realmente. Isso que você fala é muito bacana, de estar com pessoas, de fazer o que faz sentido, de ser suporte para o outro naquele momento, de saber que eu faço a diferença. E isso acaba gerando, né, essa percepção de valor interno. O meu valor para mim mesmo, não é só sobre o outro. Eu não estou fazendo esse serviço, fazendo para o outro porque eu dependo desse trabalho. Eu passo a depender, sim, como todo mundo, mas de uma maneira muito mais leve. Eu não tenho mais 2 filhos em casa para eu alimentar. Então, Exatamente. hoje eu posso fazer essa escolha. E quando eu escolho fazer, é sobre mim, não é sobre o outro. É sobre o que eu tenho para entregar, né? E isso é muito bacana. Aí, por isso que a gente estabelece boas trocas, que é aquilo que eu falo o tempo todo, se você não consegue estabelecer uma troca de equilíbrio, sempre vai existir alguém, né, que vai estar menor do que o outro, vai estar mais frágil do que o outro, e a gente vai estar alimentando justamente isso nessa troca desigual, né? Quando você traz isso, é bem bacana, porque é um movimento, é esse que é o se reencontrar, né? Exatamente. Nesse momento, não é exatamente por causa do financeiro, porque esse equilíbrio, né, eu já consegui fazer. A minha casa lá, eu aluguei lá, o mesmo valor eu aluguei aqui, então quer dizer, está equilibrado aqui em relação ao que eu pago aqui. Eu só trouxe para mim um conforto diferente, né? Porque aqui eu estou num apartamento, eu estou segura, está tudo certo, e é um apartamento que me cabe, que me acolhe, muito gostoso. E aí eu tenho os biscoitos como complemento, que aí hoje eu faço com prazer, eu aceito os pedidos que não vão tirar minha paz, digamos assim, né? Que eu não tenha que virar noites trabalhando, faço com equilíbrio. E então lá realmente é uma coisa assim, é claro, ninguém vai trabalhar de graça, porque isso também traz o desequilíbrio, né, Messi? Nós somos consteladoras, a gente sabe disso. Tem que ter uma troca. Mas é com prazer, sabe? É bem diferente. Porque, assim, a gente não está dizendo de não necessidade de recebimento. A gente está dizendo que tem uma hora lá atrás em que a gente nem está tão preocupada com essa troca justa. A gente está entregando o que é pedido porque a gente tem uma responsabilidade gigante. Exatamente. E não tem nem como questionar. E aí, mais para frente, a gente acaba entrando nesse movimento de dizer, tá, isso aqui tá bacana, tem um equilíbrio aqui e eu estou feliz fazendo isso. Então, esse é um dos pontos que começam a surgir depois que a nossa responsabilidade não é aquela que era lá atrás. Depois que a gente se permite, e aí permitir é algo muito importante, depois que a gente se permite desacelerar. Exatamente. Depois que a gente se permite pensar que tá, ok, por que mesmo que eu tenho que fazer? Né? A gente, nessa fase, talvez, a gente encontre respostas diferentes, porque lá atrás a gente tem que, eu tenho que dar conta, eu tenho que garantir, eu tenho que aguentar, eu tenho que muita coisa, né? Meio assim, eu tenho, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que. E talvez agora a gente possa se perguntar, tá, eu quero fazer, eu preciso de fazer, o que vai acontecer se eu não fizer?
Exatamente. E é legal, porque você começa a ter uma outra relação com a própria vida, né? É, isso que você está dizendo, né? Da essência, dos valores, da presença, da consciência, dessa validação de experiência de vida, de bagagem, até mesmo dessa capacidade de recomeçar, né? Sim. Uhum. Porque Viver com quando esse você sentido olha, maior. quando a gente olha para a gente, né? Hoje eu tenho 58 anos, eu vou fazer 59 esse ano. Então, quando você olha a questão da idade cronológica e tal, você pensa assim, poxa, uma pessoa com quase 60 anos, né? Ainda está buscando tantas coisas, mas eu estou buscando coisas agora que me dão prazer. Por exemplo, eu danço. Eu danço toda terça e toda quinta. Então, assim, a nutricionista falou: você precisa fazer um exercício físico. Tá, mas aí eu falei, gente, mas eu não quero ir para academia, não é uma coisa que eu curto e tal, não é um ambiente assim que eu não acho legal, enfim, né? É uma percepção minha. Mas eu preciso me movimentar, eu preciso fazer algo. Então, eu encontrei na dança um prazer gigantesco. Sabe aquelas coisas assim que eu posso estar cansada, eu posso estar fazendo o que for, às vezes estou fazendo um trabalho aqui, um biscoito, alguma coisa, eu paro tudo, guardo todo o trabalho, me arrumo e vou para a minha dança. E eu fico lá 2 horas, toda terça e toda quinta. Mas são 2 horas tão prazerosas, sabe? Assim, que eu não me lembro de nada, Mércia, nada. Quando eu estou lá, eu pratico, estou aqui agora mesmo, e realmente, e assim, sem me preocupar com críticas, com o que vão pensar, sabe? Aquela coisa que você, antigamente, às vezes você se preocupava muito. Então, eu posto no Instagram que eu estou dançando, embora eu não estou dançando, estou me preparando para ser uma dançarina, uma bailarina, nada disso. Eu estou ali porque é uma reconexão comigo mesma, com o meu corpo, né? A minha presença, o meu momento, aquele ali está me dando muito prazer e eu estou movimentando o meu corpo e trabalhando isso, a minha mente. Olha para você ver que legal. Então, eu acho que isso fala, né, dessa mulher que permanece, mesmo quando todas aquelas versões antigas já caíram. Porque quando elas caem, vai vindo o que é real. Sim. E isso que você está dizendo, eu vou e eu gosto. E aí, aquelas restrições da vergonha, do medo, da aprovação, do julgamento, aquilo ali já não tem mais. Não cabe mais. Não cabe mais nesse momento. Porque a gente já passou por tanta coisa que tá tudo bem. Né? E aí eu passo a se preocupar comigo. O que isso está fazendo para mim de bom? Como que eu estou sorrindo, eu estou relaxando, então é isso. Eu converso com algumas pessoas que voltam a estudar, que você sempre foi empreendedora, mas pessoas que começam a empreender depois de muito tempo, igual você está falando, uma aluna de biscoito que vai começar Uhum. as viagens, que são, assim, fantástico, né? Essa possibilidade nesses 50 mais, essa percepção de que realmente eu desejo, o que eu gosto, de novos relacionamentos, porque tem uma camada aí muito grande de pessoas se relacionando dentro já desse contexto de maturidade, né? Uhum. Esse desenvolver espiritualidade, esses autocuidados que a gente não tinha, olha para você ver, a gente passa a vida toda sem se preocupar, não, vai fazendo, e aí chega uma hora que eu falo, não, eu consigo eliminar um peso, eu consigo melhorar a condição física, eu consigo me melhorar, né, como pessoa, melhorar o meu corpo, a minha saúde, a minha resposta, né? Eu volto a ocupar o lugar que é meu. Essência. 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 Não é verdade? Porque, assim, existem vários desafios, né, Messia, com a maturidade, para nós que somos mulheres, né? Então, a gente
traz nessa idade, a gente somos mulheres, né? Nós somos mulheres menopausadas, e a gente traz aí muitos desafios em relação à nossa saúde, né? As mudanças hormonais que a gente carrega, né? Nessa fase. A gente traz essa questão do mercado de trabalho, que aí ou você tem essa opção, ou você está no mercado, ou você vai empreender, né? Ou você vai buscar essa oportunidade no mercado de trabalho, que são portas que nem sempre estão abertas nessa idade, né? Mas existem também essas questões que você falou, né? As questões da nossa saúde, que começa, querendo ou não, né? Dificilmente a gente não... eu estou com 58 anos e não tenho nenhum problema de saúde. Eu me esbarrei com pré-diabetes, né? E com deficiências de vitaminas. Se eu deixasse, né? Não estou nem aí para isso e tal. Eu tomei uma atitude. Então, é o momento da gente parar, né? E pensar assim, bom, o que que eu quero para a minha vida agora? Como que eu quero envelhecer, né? Porque, Pois é. querendo ou não, você olha para você, você vê as marcas disso. Então, quando você olhar, lidar com a solitude, digamos assim, não vou nem dizer com a solidão, também é desafiador, né? Também é desafiador. Porque em tempos que a gente está vivendo hoje, o relacionamento é muito difícil, né? Nós também somos mais seletivos em relação a relacionamentos, né? Então, a solitude é algo que a gente tem que trabalhar, porque eu vim para cá, por exemplo, sozinha, né? E assim, meus filhos estão distantes e tal, minha família também, e isso foi um exercício para mim, porque eu sempre tive essa dificuldade de estar sozinha, né? Mas hoje eu lido bem com isso, né? Fico bem na minha casa. Se eu tenho vontade de abrir um vinho, eu vou tomar um vinho. Se eu tenho vontade de sair em um restaurante sozinha, eu vou. E se eu ficar dentro de casa também sozinha, tá tudo bem, entendeu? Se não tiver bom também, posso pegar meu carro, vou a Belo Horizonte, é 1 hora daqui, né? Também posso ir ver a minha família. E tem final de semana que eu não estou afim de ir para lá, para Belo Horizonte, ver a minha família. Não me sinto na obrigação também. Olha só que legal isso. Eu quero ficar comigo. Então, aí chega um tempo, né, que é esse tempo, que a gente tem mais escolhas. Eu fico olhando, tem mulher que chega aos 50 e só depois que passa lá 50 e tantos é que pela primeira vez ela vai se colocar em primeiro lugar. Só lá na frente que vou me olhar verdadeiramente. E é isso que você está dizendo. Aí, quando eu me olho, eu me percebo, eu vou percebendo todas essas coisas, que é tudo uma escolha minha. Porque, no fundo, eu brinco assim, ó, escolher uma coisa boa, uma coisa ruim, dá o mesmo trabalho. Você vai escolher. Todas as coisas são escolhas, né? Escolher algo que me faz sofrer, ou que me faz chorar, dá o mesmo trabalho. É verdade. Né? Então, às vezes, lá atrás, eu vou escolhendo pelo trabalho que dá a própria escolha. Agora, talvez eu vou observando quais são as opções que eu tenho, e o mais importante não é nem só fazer a escolha hoje. Talvez hoje o mais importante é se perguntar qual que é o propósito disso? Até que ponto isso faz sentido para mim? Olha que legal, a gente muda tudo, isso que você está dizendo. Eu posso ir, mas eu também posso não ir. Eu posso ficar comigo mesmo. E não é uma questão de falar assim, eu estou sozinha, estou na solidão. Não. Eu estou comigo mesma, estou bem acompanhada. Uhum. Uhum. A gente merece, né? Ser essa pessoa feliz, essa pessoa que dá conta de mudar o tempo todo e salvar, digamos assim, né? O que é essência, isso que você está dizendo.
permanecer o que o que realmente fala de mim, o que realmente faz sentido para mim. Sim, e eu acho que assim, sabe, Messia, essas descobertas todas partem da nossa coragem de, de ir lá para ver, sabe? Eu acho que a gente está numa idade, assim, de você ter coragem, né, de ir lá e fazer as coisas. É lógico que a gente faz as coisas com responsabilidade hoje. Não é tipo, eu estou indo fazer alguma coisa e tal, e assim, deixa rolar. Não. Quando eu decidi vir para cá, por exemplo, eu coloquei tudo isso no papel e me organizei para vir, né? É muito perto de Belo Horizonte. Eu vou e vou fazer uma experiência, né? Vou fazer uma experiência de no mínimo um ano lá. Vamos ver o que vai acontecer nesse ano. E se permitir realmente. Você não vai mais se colocar em risco. Então, eu tinha a opção de vir para cá, alugar uma casa ou alugar um apartamento. Tudo isso foi colocado, né? Tipo, eu vou para uma casa, mas eu vou morar sozinha. Numa casa, eu corro mais riscos, né? Então, assim, é tudo planejado hoje, sabe? Hoje não é mais um salto no escuro, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de planejar essas coisas. Então, eu vou me resguardar, né? Também não vou sair aventurando por aí, correndo riscos, nada disso. E aí, tudo isso proporcionou uma segurança tão grande, foi tão em paz, assim, foi tão tranquilo a minha vinda para cá, que vai fazer 9 meses, Quase né? sendo um ano de experiência. De um ano de experiências. E assim, outro dia eu me peguei pensando assim, poxa, eu podia ficar um ano aqui, um ano em outro lugar, seria maravilhoso isso, né? E me permitir viver essas experiências, sabe? Mas também não vou ficar me cobrando isso, eu vou deixando as coisas aqui se ajeitarem, por enquanto está tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas se eu tiver amanhã que tomar uma outra decisão, ir para um outro lugar, ter outras experiências, vou me cercar de toda a segurança, porque a gente precisa, né? Mas também vou me permitir, porque eu fico pensando assim, é o que me prende hoje? Nada mais, né? Nada mais. A gente tem essa liberdade de estar com os nossos filhos. Você sabe, eu tenho uma filha que mora fora do Brasil, e vai fazer 9 anos, né? Que ela está fora. E então, assim, você vai lidando com essas coisas. Quando meu filho saiu, que foi o último que saiu de casa, já vai fazer 3 anos, né? Eu sofri muito, né? Mas agora, olhando para a responsabilidade que esse menino criou, né? Ele realmente amadureceu depois que ele saiu de casa, sabe? Então, assim, a gente deixar também os nossos filhos irem, né? Porque eles precisam ter essa liberdade, a gente se desprender disso. Uma coisa que você sempre falou comigo, deixar ele saber que se ele precisar, ele tem com quem contar. Eu estou aqui, mas eu também não vou ficar em cima dele o tempo inteiro, porque quando eu fico protegendo ele demais, eu não permito que ele cresça, né? Ele cresça. E assim foi feito, e ele cresceu muito. Então, assim, não precisa tanto de mim assim, mas não. Quando ele precisar, ele sabe onde me encontrar. A prova disso está lá, minha filha, 9 anos fora, né? A gente não tem contato e tal. Esse ano é que a gente vai se ver, se Deus quiser. Mas tudo aconteceu por lá e ela se virou. Então a gente tem que pensar assim: olha, nós não fizemos tudo perfeito, maravilhoso, o que a gente deu conta, nós fizemos o nosso melhor para os nossos filhos. Exato. Então, nós entregamos para eles a melhor criação, valores perfeitos, né? Tudo de bom a gente entregou. Então, agora vamos soltar e deixar eles irem lá e lidarem com tudo isso de bom que a gente entregou, né? Pois é, eu acho isso fantástico. E principalmente, Eliane, assim, para todo mundo, essa percepção de que eles não vão precisar. Não vão. Essa certeza, né, ela não é sobre as coisas que
que podem acontecer tropeços, mas é pela firmeza, né, de tudo que a gente entregou, como você está dizendo. Então, assim, passar por tropeços, todo mundo passa, mas isso não é o precisar. Então, a gente realmente sair desse lugar de ser opção, porque é claro, né, que a gente sempre está acolhendo, mas realmente ter essa certeza interna, interior, de que está tudo bem, né? Então, se amadurecer, que é, assim, a gente se desfazer de tantos papéis, de tantos personagens, de tantas máscaras, sem se perder na essência. Exatamente. Esse detalhe é muito importante, porque você deu conta de se desfazer de um monte de coisa que estava ali, né? De um monte de rótulo, um monte de personagem, um monte de coisa que você sustentava, mas conseguiu manter quem você esta essência, não se perdeu de si mesma. Então, assim, a mãe sempre vai ser esse amor, esse cuidado, esse querer acolher, mas quando a gente entende que esse filho precisa de encarar os desafios, tropeçar e levantar, criar essa musculatura aí para sobreviver à frustração, às dores que a vida vai trazendo, é fantástico. A gente deixa o outro ir, deixa o outro aquecer, né? É exatamente isso. Eu acho perfeito. Acho que é um movimento que a gente está precisando mais, cada dia mais, de mulheres entenderem isso, entenderem lugar. Por quê? Porque esse emocional, né? Esse primeiro contato com a percepção da perda, deixa muitas mulheres permanecer nesse lugar, de sentir que eu perdi, perdi, perdi. E é tão maravilhoso quanto eu consigo dar um passo além e perceber que, apesar da percepção de perda, eu acabo ganhando muito mais. Eu ganho principalmente aquilo que nós tentamos para os nossos filhos quando nós começamos a criá-los. Né? Quando a gente pega aquele bebezinho pequenininho lá a primeira vez, a gente quer que ele cresça, que ele seja feliz, que ele dê conta da vida, que ele se torne independente, não é? Lá é isso que a gente quer, na verdade. Então, quando a gente consegue dar esse passinho a mais, né? E não trazer só a cicatriz dessas perdas, dessas dores, a gente fala, cara, mas que top é isso. E tem um mundo inteiro à sua frente ali, com escolhas, com possibilidades, com maturidade. Não é mais como você tinha lá 16 anos, que você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Hoje, a percepção, ela tem um peso muito maior. Essa experiência, não, isso aqui... Não, isso aqui, isso que você falou, uma casa para mim sozinha, numa cidade estranha, não, talvez não. E você percebe, quando você está lá na juventude, você, não, isso aqui dá, tá tudo bem. Então, são decisões, né, muito profundas, muito sérias, muito conectadas com a nossa essência, mas que traz toda essa bagagem de experiência, de responsabilidade, de se perceber no mundo, né, e ter esse valor interno. Então, isso é muito legal. Maturidade, né? Maturidade. Acho que a maturidade é esse processo, né, Mércia, de redescoberta, de aceitação, né, de entendimento mesmo, e onde você procura, já nesse processo, não correr mais riscos, né? Eu falo, agora voltando, assim, nessas questões mais difíceis, do relacionamento, por exemplo, né? Então, hoje não é qualquer coisa que te encanta, não é qualquer pessoa que chega mais em você e que você se ilude e tal, né? Eu acho que, assim, é um desafio muito grande relacionamento na maturidade. Eu acho um dos maiores desafios, sabe? Quando
quando a pessoa quer relacionamento, porque tem gente que lida muito bem com isso e tal, né? É um desafio muito grande, sabe? Mas aí você percebe tudo isso, a gente tá nesse caminho já há um tempo, né? Estudando sobre muitas coisas, olhando muito para o ser humano, para as pessoas, né? Então, às vezes, você olha e o seu olhar já traz toda uma leitura, né, Mércia? Já passa. Esse é um detalhe, né? Você começa a fazer essa leitura mesmo do outro, Sim, e está tudo certo, porque a sua experiência, a sua percepção, ela tem que te servir de alguma forma, né? sim, E hoje, da mesma forma, a gente vai começar a buscar coisas que vai me favorecer, né? uhum, Não porque eu não me preocupo com o outro, mas eu hoje estou em primeiro lugar. Então, sim, vou buscar algo que me favoreça, mas eu tenho a certeza de que todo mundo que estiver ao meu redor vai se favorecer também com esse equilíbrio, com essa percepção, com esse entendimento, com essa segurança, com essa sim, independência, né? sim, Porque eu não coloco mais a minha dor para o outro carregar. Porque às sim, vezes para a gente que é mãe é muito fácil, você vai lá e fala, não, filho, precisa, o filho vai cuidar, o filho vai resolver, mas é isso, é esse o lugar que eu quero. É essa fragilidade, entende? é Então a gente verdade. começa a ter essa percepção de não, tá, vai, porque eu dou Uhum, conta, porque eu sustento, porque eu é, equilibro, porque eu valido tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, e dou conta. Então, isso é muito legal. Nem é o filho que depende mais, nem somos os pais que dependem dos filhos. Então, nós sim, estamos numa geração em que os pais já mais maduros acabam caminhando com mais segurança, caminhando mais sozinhos, e que quando eu solto esses filhos, eles também não vão ser dependentes, porque a gente vê ainda muitos vovôs, né, assumindo a responsabilidade de neto, de filho, de tudo, e emendando uma responsabilidade na outra. Mas por quê? Porque talvez não tenha soltado esse filho, que é esse movimento que você fez. De dizer, sim. ok, vai lá. Estou Vai lá, meu torcendo por filho. você. Estou torcendo por você. Porque se a gente pega esse filho e põe debaixo do braço e continua ali trocando a fralda dele, ele não vai aprender. Ele não E vai aí crescer. você vai cuidar do filho, depois você vai cuidar do neto, vai cuidar de não sei o quê, porque não vai crescer. Então, é essa maturidade de dizer, vai, tá tudo Uhum, bem, uhum, né? E criar essa relação de afeto e não de dependência, verdade. que é, Muito, muito interessante. não é? Então, assim, o que fica, né, depois que tudo vai, né, que foi a pergunta aí que você fez, né, eu acho que, para mim, o que fica é essa essência, né, essa necessidade de se reinventar, de se aceitar, né, e principalmente de se conhecer, sabe? Você voltar para o seu lugar, né? Eu fiz muito por muita gente, eu criei os meus filhos. Agora é o meu momento, sabe? É o meu momento de me permitir, de fazer as coisas que eu gosto, de buscar, né, os desafios que eu quero, né? Hoje você luta as batalhas que você quer lutar, né? É bem assim, né, Messi? Exatamente. Você escolhe as batalhas, né? Você não entra em qualquer situação mais, né? Você não é levada, não é tomada pelo impulso, né? É tudo pensado, bem analisado, e isso é muito importante. E trazer para a gente hoje esse equilíbrio, né, em todas as áreas, né, da nossa Da vida, nossa. né? Porque essa roda precisa girar certinha, né? Então, assim, a gente ter o nosso equilíbrio espiritual, né, o nosso equilíbrio financeiro, porque aí agora a gente não sai mais fazendo aventuras, né? A gente tem um controle sobre as coisas para que você fique bem, né?
do trabalho, né? Dos estudos, né? Tá sempre se informando, igual eu fico aqui em casa, televisão, por exemplo, eu quase não assisto, né? A oportunidade que você tem, você vai estudar, você vai assistir um vídeo interessante, né? A gente está num mundo hoje digital, onde você vê as pessoas consumindo muita coisa vazia mesmo, né? Ao passo que poderiam estar ali, né, lendo um livro, né, um audiolivro, escutando alguma coisa interessante. A gente tem muita necessidade desse conteúdo, né? Porque hoje você, com essa maturidade, você vai transitar, principalmente trabalhando, nesse processo de conversar com muita gente, de lidar com muitas coisas. E é impressionante, assim, onde eu estou trabalhando, por exemplo, que você vê a falta de conteúdo mesmo, né? De algumas pessoas ali e tal. E aí você chega, aquilo para você não é nada de novidade, né? Porque você já viu muito isso, você leu a respeito, você procurou, se você não sabe, você foi lá e se informou, né? E muitas vezes não tem isso. Então, importante também a gente olhar para esse lado de se abastecer de conteúdo, de coisas boas e, né, cuidar da sua fé, né? Trazer para você essa questão de você tá ali numa meditação, um movimento de gratidão, algo, né, que te conecte, né? Contribua. Esse validar a si mesmo, né? Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Eu acho que esse movimento é um movimento muito possível. Por quê? Porque a gente falando assim, algumas pessoas falam assim, ah, mas isso é só para. Não, eu acho que essa realidade é uma realidade que faz parte da vida de muita, muita gente e que é uma questão de escolha. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu não consigo. Tá. Se você não consegue, para, respira, dá um passo atrás, observa de novo. Talvez você não consiga tudo junto. Mas o Uhum. que é que você consegue soltar hoje, amanhã solta mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Por quê? Porque não vai dar. Não vai dar. É um lugar que não cabe tudo. Essa própria idade, né? Ela não cabe tudo. E aí a gente já vem lá de trás com essa percepção de que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que fazer tudo. E ok, se você vai resolver tudo, as pessoas que estão à sua volta não podem ser competentes. Não Porque é? você tem que ser a pessoa que resolve tudo. Uhum. E aí, como é que faz? Você quer ter um filho competente ou você quer ter um filho que depende de você? Então, não cabe essas realidades todas não cabem juntas. Então, Uhum. essa percepção de si mesmo, tá, eu resolvia tudo, eu fazia tudo, tá, mas desacelera. Sim. Desacelera, por quê? Porque eu preciso dar espaço para o outro Para crescer. essas, e também você precisa ter espaço para você fazer E olhar, todas essas coisas, todos esses exercícios que eu estou falando, né? De cuidar da sua saúde, de tirar um tempo para você fazer um exercício físico, de você cozinhar para você uma comida diferente, uma coisa saudável. Aí você tem toda uma. Você precisa de tempo e espaço para isso também. precisa, não tem Então, jeito de quando você estava cuidando só dos outros, eu não estava cuidando de mim. Agora não, agora eu tenho esse tempo para mim, né? E isso é muito legal, isso aí que você falou, porque não estou mais naquela posição de o tempo inteiro tem que fazer para o outro. Hoje, a minha preocupação, em primeiro lugar, sou eu. Com E certeza. é o que eu ia me perguntar para você. Hoje, o que menos importa e hoje, o que mais importa para você? Então, o que mais importa para mim hoje eu estar bem comigo, sabe? Me cuidar, isso é o que mais importa para mim hoje. Literalmente aquilo que a gente aprendeu lá atrás, quando a gente começou lá no coach, né, Messi? Que da máscara lá do avião. Primeiro em mim, para depois para o outro. Né? Pronto. Aham. Então, assim, primeiro sou eu, em primeiro lugar sou eu, entendeu? Uhum. Porque realmente, quando eu estou bem,
eu tenho condições de entregar algo para o outro. Sim, Né? exatamente. Eu percebi isso literalmente quando eu estava com a minha saúde debilitada, entregando alegria, entregando prazer para todo mundo, pagando todas as contas, fazendo tudo para todo mundo, e eu estava me perdendo, né? A minha saúde estava se perdendo, minha essência estava ali bem apagadinha, né? Fazendo tudo para o outro e não olhando para mim, sabe? Sim. Então, isso para mim é muito importante, tá? Ok. E você fala o que menos tem importância, Isso. a opinião dos outros sobre a minha vida. Isso é um lugar de liberdade, de empoderamento, hein? Sim, o Júnior morreu de rir, realmente, mandando carinhos. Realmente é o que menos importa. Pois é, que coisa boa, que coisa boa. Então, eu acho que é isso, assim, até para as pessoas que estão aqui, nós não conseguimos abrir lá no Instagram, mas vamos tentar, eu vou ver se tem alguém aqui. Estou entrando mais alguém aqui. Uhum. Nós vamos, eu não sei como que faz, eu realmente não sei. Você vai abrir para mais alguém quiser falar alguma coisa e tal, tanto a Maria. A Shirley está entrando. A Maria, o Júnior. Se quiser Isso, falar alguma Maria coisa, Júnior. fazer alguma pergunta para a gente, né? Pois é, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. De qualquer maneira, eu não sei como que vai ser feito, mas a Eliane vai descobrir para mim o jeito de postar essa live lá no Instagram, para as pessoas entenderem o que que aconteceu, o que que a gente conversou, né? Uhum. Porque a gente divulgou e eu não consegui colocar. E como a Irene está falando, a gente pensa assim, ó, não deu desse jeito, a gente vai fazer assim mesmo, e a gente põe lá. E a gente acabou fazendo foi um bate-papo aqui, né? Eu acho muito legal se você conseguir abrir o microfone para o Júnior, para a Maria, para a Shirley, para a gente, já que é um bate-papo, né? A gente já gravou uma boa parte e tal, a gente também pode bater um papo aqui, perguntar alguma coisa. Somos Eu aqui acho duas. que está aberto para eles. Eles aqui entraram com ele no mudo, não. Aí, ó, a Shirley conseguiu Boa abrir noite, agora. É gente. só clicar no microfone. Boa noite, Boa Shirley. noite, Shirley. Como vai você? Tudo bem? Ei, Júnior. Tudo bem? Ei, Prazer. Eu cheguei atrasada, porque... Cheguei um pouquinho atrasada, um pouquinho, não, bastante atrasada. Não, mas está tranquilo. Nós tivemos hoje um bate-papo assim, bem bacana. A Eliane contou um pouquinho da história dela. Eu estou dizendo que eu não tenho muita intimidade com o Instagram, então não consegui fazer a live pelo Instagram. Resolvemos fazer aqui e vou postar. Bom, não estou falando que eu vou postar, eu vou pelo menos tentar postar lá. Eu não sei. Alguns trechinhos a gente pode postar. Eu queria que o Júnior falasse alguma coisa, Júnior, que você, o Júnior, a gente conversa muito e tal, você perguntasse, falasse alguma coisa para a gente comentar aqui. Boa noite, a paz, tudo bom? Tudo bom? Eu tenho vivido tudo isso que vocês estão falando aí, né? Não estou nos 50 ainda, né? Mas já estou beirando. A perda da mamãe, a separação, depois a ajuda com meu sogro. Então eu paralisei um pouco a minha vida, né? E agora estou reinventando de novo. Larguei o casamento, vai sair a separação daqui uns 3 meses. Deixei tudo. E recomeçar tá um pouquinho difícil. E a solitude, eu vi a Elaine falando aí, a gente fica meio complicado, que antes era cercado de muita gente, de muita bate-papo, gente falando alto, gente falando baixo, e se apega num canto sozinho, aí fica um pouco complicado, né? Eu estou passando por psicólogo, né? Tem que ter que marcar mais sessões com ele, não consegui marcar porque é muito difícil, mas foi muito bom ouvir esse bate-papo hoje, né? Só agradecer. Que bom. Se ficar nada, Júnior, fica assim, ó, você não está sozinho. E aí o interessante é que tem hora que nós temos esse tempo de se reinventar, de se redescobrir, e tem hora que a gente está numa correria tão grande que a gente não percebe essa necessidade. Então, se você está aqui, se você está dizendo isso, né, nesse momento, quer dizer que é um ponto positivo. Você está tendo essa oportunidade de se redescobrir. E vou te falar, chega uma hora que o silêncio nem dói tanto, tá?
ele é até bem-vindo, Verdade. tá? Então, esse desacelerar na vida faz muito sentido. Faz muito sentido. E aí a gente começa a validar cada tempo que a gente tem. Então, é o dia, e aí você vive esse dia e não é para o outro, você vive para você. Isso faz toda a Verdade. diferença. Tá? Eu gosto muito da minha companhia, mas né, nunca pensei que eu ia ficar tão sozinho igual eu fiquei nesses últimos dias. Né? E a falta da mamãe tá demais, que tudo que eu falava com ela, se eu precisava de acertar um ponto do açúcar, eu ligava para ela, se eu precisava de acertar um ponto de sal, eu ligava para ela. E aí a gente apega, e não tem mais, né? E todo mundo foi desbandeando. Primeiro foi o vô, depois a avó, e pouco tempo agora, 5 meses, está fazendo a perda da mamãe e a separação. Aí acabei me perdendo, né? Veio tudo junto, né, Júnior? Tudo. E E a aquilo última que a gente... notícia agora foi meu sogro também. Eu fiquei com ele mais um mês no hospital. Fiquei um mês com minha mãe, perdi ela. Fiquei um mês com meu ex-sogro no hospital, tentando ajudar a família dela. Depois eu fui me perdendo. Depois eu larguei esse trem tudo pra lá e chutei o balde. Falei, eu vou embora desse trem aqui. Arrumei um serviço em São José do Almeida. Estou mais ou menos 1 hora também de Belo Horizonte. Sozinho, meio largado aqui. Mas a companhia, eu gosto muito da minha companhia. Sim, e assim, e esse é um dos desafios, né? A gente, quando a gente perde pessoas, né, tão queridas, né, a gente fica meio perdido mesmo, né? Aquilo que a gente falou, a dependência, né, a relação com a sua mãe era uma coisa muito forte, né? Igual você falou, você ligava para ela para tudo, estava o tempo inteiro ali, né, nessa conexão, mas é aquilo que eu já te falei outro dia que a gente conversou. Ela está aí em você. Você é metade sua mãe, metade seu papai. Ela está aí, você pode sentir a sua mãe em você, sabe? Essas coisas a gente vai embora, perde essa conexão de corpo, mas de alma, de estar aqui, está no seu coração, né? Sinta a sua mãe aí com você o tempo inteiro e perceba isso. Você hoje é uma pessoa que está passando por esse momento da solitude, mas você é forte. E a vida está te trazendo essa oportunidade de perceber o quanto você é forte, né? E o quanto isso é necessário, às vezes, a gente passar, né? E muitas vezes vem junto, né? São perdas que vêm junto, ou como você falou, veio sua mãe, logo depois veio a separação, e isso é uma oportunidade para que você se reencontre e encontre a sua essência. E a partir daí você crie novos caminhos, porque você é capaz, né? Eu conheço um pouco da sua história, eu sei que você é capaz, eu acredito muito em você, e você encontrou aqui agora novos amigos. Verdade. Novos amigos que podem te apoiar, que podem te ajudar, mas a vida às vezes nos traz esse desafio mesmo. É para mostrar para a gente que a gente pode, que a gente dá conta, né? É só agradecer mesmo. Isso mesmo. É muito bom ter você aqui, viu, com a gente. Obrigado. Gratidão, Júnior. E aí, Shirley, que bom que você veio também. Cheguei um pouquinho atrasado, né, gente? Nosso bate-papo foi muito bom. Mas eu ouvi do Júnior falar aí, assim, eu também fiquei pensando um pouquinho na minha trajetória, né? A Mércia conhece, sim. Eu vivi 9 anos cuidando do meu esposo com uma doença, né? E aí ele faleceu ano passado, e assim, a gente fica bem sem chão, né? A gente perde um pouquinho, sei lá, os passos da gente, parece que fica meio no vácuo, né? Você olha para um lado, não tem a E aí pessoa. a Você olha para o outro, não tem a pessoa, né? gente... Se perde, E né? aí, assim, e aí E a a gente gente se se pergunta culpa. para a gente, né? Mas aí a gente se pergunta para a gente, né? E agora, o que que eu faço, né? O que que eu faço da minha vida agora, né? A gente está tão acostumado a cuidar do outro, né? Que a gente se esquece da gente mesmo, né? Então, a vida está te convidando a olhar para você agora, né? Faz parte da vida esse processo das pessoas irem, né? Cada um cumpriu aqui o seu papel, e a gente ter essa certeza de que a gente fez o melhor,
né? Eu tenho certeza que tanto você quanto o Júnior fizeram o melhor, entregaram o melhor, né? Nessa convivência, nesse cuidado. Sim. Então, assim, e aí a gente tem essa consciência, eu entreguei o meu melhor. E agora o melhor que eu posso fazer é o quê agora? Agora é comigo. Cuidar de mim. Esse, Verdade. esse tempo, Shirley, olha, a gente depois, se você tiver a oportunidade de entrar e de assistir, o que que acontece? A Eliane também está numa jornada de redescoberta, de mudar. E o que que é mais relevante disso tudo? É eu me permitir. Então, a palavra é permissão, porque a permissão não é dada pelo que está lá fora, é dada por mim. Eu me permitir, é olhar para mim. Porque a gente observa mulheres, né, mulheres, homens, que lá para 50 e tantos é que vai pela primeira vez se observar. Ah, eu cuidei da saúde do meu marido por 9 anos, e da sua saúde? Como que está o seu sangue? Como que está o seu isso, aquilo? Como que eu estou? O que que eu preciso? A Eliane está contando para a gente aqui que ela eliminou 10 quilos em poucos meses, né, Li? Foi. E fez uma loucura, tipo, saiu de um lugar que era aconchegante, que estava tudo certinho ali, que tinha mamãe, que tinha colo, e foi viver sozinha numa cidade distante, e foi dançar, e foi fazer coisas. Então, assim, o que a gente está dizendo? Tem uma hora que a gente precisa se reinventar. Porque é justamente o tema. O que permanece quando tudo muda? Tudo muda, e não é Verdade. só questão de marido. Provavelmente os filhos crescem, vão, e aí, como que eu faço? A gente perde alguém, os filhos vão embora, morre alguém da sua família, alguém que você estava cuidando. Essa é a pergunta, né? O que acontece depois que tudo vai embora? Os filhos vão embora, né? Então, assim, aí é o momento com a gente, é a oportunidade que a gente tem de se reinventar, né? De olhar para a gente, se redescobrir naquela situação, naquele momento da vida, o que eu vou fazer agora? Né? Não ficar parado ali naquela situação. Tem que se movimentar, fazer algo. Uhum. Eu estava tão parada, Shirley, que aconteceu um fato na minha vida, e assim, de Deus mesmo, o universo, eu não sei no que você acredita, mas eu estava tão parada e afundada na minha situação que, vou contar para vocês, apareceu um rato dentro da minha casa. Um rato, e era um rato grande. Eu comecei a perceber que ele estava comendo fruta e tal, era um rato grande. Eu não conseguia nem entrar na minha casa mais, eu ficava com medo de entrar na minha casa e esse rato, né, dar de cara com esse rato. Então, assim, isso me levou a começar o movimento, sabe? Parece que Deus entendeu que eu não ia ter coragem sozinha. Entrou esse rato na minha casa. Eu tive que mexer em tudo. E aí a gente mexeu em tudo, tu tirou tudo do lugar, mexeu em papéis. Eu fiquei sem voz, para te falar a verdade. Minha irmã foi para lá me ajudar. Eu não conseguia falar, porque ela pegava as minhas coisas e falava assim: ah, isso aqui você não vai precisar mais, não. Jogava no lixo. Isso aqui também você não precisa mais, não. E eu ficava sem voz, eu fiquei sufocada, porque ela começou a jogar minhas coisas fora. Olha para você ver, estava tão apegada a tudo aquilo, estava tudo tão certinho, sabe? Eu já estava tão acostumada com toda a situação e precisou de uma pessoa ir lá me ajudar para achar o rato. E aí nós fizemos toda essa limpeza, tirou tudo, aí foi aproveitando, mexeu nos quartos, mexeu na cozinha, tirou vasilha, jogou fora. Ah, isso aqui está sem tampa? Não precisa mais não. Lixo. Eu chamei uma caçamba, para te falar a verdade. Tirou tanto lixo. Nossa. Na hora que a gente acabou de tirar tudo, o rato fugiu e foi embora. A gente viu ele fugindo. Meu filho foi atrás dele. Ele pensou, vamos embora também, acho que elas me joguem fora. Ele fugiu e foi embora. Mas o que eu tirei disso tudo?
precisou desse rato entrar na minha casa para eu mexer em coisas que eu não tinha coragem de mexer. Estava tão acostumada com tudo aquilo ali, estava tudo bonitinho, mas eram coisas que há anos estavam ali e não precisavam mais estar ali, não fazia parte da minha vida mais, não tinha mais nada a ver comigo. Olha que maravilhoso, olha como que começou esse movimento. Começou com esse rato. E daí para frente, na hora que começou a mexer nisso tudo, eu acordei. Poxa vida, olha o que eu estou permitindo que aconteça com a minha vida, né? Porque a sua casa, ela reflete a sua vida. Quando você olha para o ambiente que você está, ele está refletindo a sua vida. Se a sua casa está bagunçada, está desorganizada, você não consegue, né, achar as coisas, está tudo fora do lugar, é o reflexo da sua vida. Hora de olhar o que na minha vida precisa ser organizado. Precisa, não entendeu? E a gente passa por isso. Entendi. A gente passa por isso o tempo todo. Então, eu falo o tempo todo com as pessoas que tudo começa na consciência. E não é assim essa consciência que a gente está pensando. Eu tenho consciência de ir, de fazer. Não, essa consciência de si mesmo. A consciência principal, né, é a consciência de mim mesmo. É a consciência do que eu estou fazendo e do que eu poderia fazer. A consciência de qual espaço que me cabe, qual espaço já não me cabe mais. Exatamente. Da roupa que me serve e da roupa que já não me serve mais. Sim. Isso é fundamental, porque a gente vai juntando e arrastando durante a vida, é isso que ele ainda está falando, uma caçamba de coisas que não faz nenhum sentido mais. Exatamente. E aí eu comecei o processo aí, fiz tudo isso, tirei as roupas realmente que não serviam mais, aquelas roupas assim, né, que estavam lá, muitas roupas guardadas, com etiqueta ainda, que eu não usava, às vezes nem me servia mais, né, eu estava num outro momento, como eu falei, 10 quilos a mais, e essas roupas nem me serviam mais e estavam ali, sabe? Então você faz essa analogia do seu guarda-roupa, do seu armário, sabe? Muitas coisas guardadas, coisas do meu casamento ainda, isso é coisa de 20 anos atrás, ainda guardadas numa caixinha e tal, nunca foram usadas. Aí você começa a olhar para você, meu Deus do céu, nunca foi usado. Meus melhores copos, meus melhores pratos, todos guardados. Mércia, eu tirei tudo. E aí, quando eu vim para cá, eu só trouxe coisas novas, que estavam novas na minha casa, guardadas, que eu nunca tinha usado, sabe? Deixava para uma visita, deixava para o dia que fosse uma comida especial. Gente, o especial sou eu, né? Que coisa boa, gente. O melhor disso tudo sou eu, né? Tinha caixas de copo Lagoinha para servir. Não, hoje eu quero o melhor copo, o copo mais bonito para mim, sabe? Entendeu? Então, assim, esse movimento, sabe, Shirley? Todo eu fiz. Das roupas, das coisas de casa e tal. Vendi, doei muita coisa e trouxe para cá. Eu senti necessidade da mudança do espaço físico. Contei até porque também no início aí. Eu senti essa necessidade, porque era uma casa muito grande, que foi cheia, como o Júnior falou, teve muita alegria, teve muita gente, teve muita festa, e de repente eu me vi sozinha. Os filhos se foram, o marido também se foi, e eu fiquei sozinha. A casa não me abraçava mais, sabe? Não fazia sentido. E aí eu resolvi mudar o espaço mesmo, de casa. E essa mudança começou com esse rato e me trouxe, assim, um novo clima. Hoje eu mantenho sempre a minha casa mais arrumada, sabe? Com coisas que eu gosto, com coisas que fazem sentido para mim, é a minha casa. Não tem ninguém para vir aqui me dar opinião, falar, isso aqui não está legal aqui, isso aqui. Não, é minha, só minha, sabe?
E é muito gostoso você ter o Sim. seu espaço, você estar feliz com o que você tem. Todo mundo carrega as dores, essas perdas principalmente, né? Costuma ser muito doído para a gente. Eu respeito muito o que vocês falaram, né? Dessas perdas, mas a gente tem que entender que o mundo não para, sabe? Ninguém Verdade. para olhar para nesse momento para isso. A vida continua, continua. Faz parte da vida essa trajetória que as pessoas vão passar. Vai chegar o nosso momento também. E aí, o que a gente vai Sim. entregar nessa trajetória que a gente está agora? Então, hoje eu penso isso, sabe? O que eu posso fazer de melhor para eu tornar essa minha trajetória incrível? Incrível, porque eu ainda estou aqui, né? Eu também tive perdas, mas eu ainda estou aqui. E o que eu posso fazer de melhor? Porque o meu momento também vai chegar. O que eu vou deixar, sabe? E é interessante, nesse momento, a gente começar a entender assim, eu acho que todos que estamos aqui, né? Nós entregamos para o outro, entregamos para o outro, entregamos para o outro. Agora, eu acho que é a hora de pensar o que eu posso entregar para mim. O que eu posso fazer. Eu fiz o meu melhor para um, o meu melhor para o outro. Eu sei que a Shirley tem, né, alguns filhos, então eu sei que foi a melhor mãe que ela deu conta de ser, melhor esposa, melhor filha. Então, tem hora que, eu sou quem para mim mesmo? Qual que é a entrega que eu estou fazendo de muitas valor para mim vezes. mesmo? Né? O outro, você se preocupa, você não pode perder o médico, mas e eu? E para mim? Né? Quando eu estou cuidando de alguém, eu não posso deixar faltar nada, mas e para mim? Né? Então, quando você se permite cuidar de você, e isso é maravilhoso, a hora, né, em que você entende que é sobre você. É sobre você. Não adianta eu esperar que o outro faça, porque eu dou conta de fazer. Se eu fiz para outro, por que eu não posso fazer por mim? Né? É? Porque eu estou carente, estou esperando que alguém venha aqui e me pegue pela mão para fazer. Então, é essa percepção de valor interno que a gente precisa ter. O movimento é da gente, né? O movimento é da gente, é só da de gente. dentro para fora, isso. E quanto mais eu cuido disso, né? Quanto mais eu me posiciono diante da vida, quanto mais eu entendo o meu valor, e não é um valor para o outro, mas o meu valor para mim mesmo, o meu valor diante da vida e o valor que a vida tem diante de mim, aí eu consigo ter uma entrega muito mais maravilhosa do que a que eu imaginava. Ali atrás, no processo de dependência, no processo de carregar tudo para o outro, no processo de achar que eu continuo sendo essa pessoa que tem que dar conta de tudo. Chega uma hora que eu não preciso mais dar conta de tudo. Eu posso dar conta de mim. Olha para você ver. E é maravilhoso. Então, enquanto eu estou ali só nessa obrigação, o peso da perda é muito maior. Quando eu percebo, né, que além da perda, existe caminho, existe eu, aí é libertador. Porque eu começo a ganhar essa Verdade. musculatura de caminhar. É muito top. Eu Achei lembro que nosso eu encontro falava, né, legal. Mércia? Eu falava sempre assim, eu não Sim, sei quem eu sou, né, Mércia? Já nem sei quem eu sou mais. pois é. E agora eu já olho diferente. Hoje eu entendo que hoje eu fiz tudo que eu podia fazer. Não só eu, mas meus filhos também. Hoje eu estou tentando me encontrar ainda, mas eu olho assim, o que eu gostava de fazer antes, quem eu era antes de eu ter mudado tanto e não me enxergado mais como Shirley, né? Como a Shirley, porque eu era, acho que umas 10 pessoas diferentes ao mesmo tempo. E hoje eu estou tentando me encontrar. Estou no caminho.
sabe? Já me valorizo A mais. consciência. Também estou no processo de perda dos quilos que eu ganhei durante esse tempo todo. Já perdi 5 Muito bem. quilos, graças a Deus. Minha Olha, glicose eliminou. baixou, Mércia. Ah, que Óbvio. lindo. Graças a Deus. Lindo, lindo. Eu fiquei um Ó, ano tentando fazer uma você cirurgia, não eliminou consegui. e Semana a passada eu vitória. consegui fazer. Graças a Viu? Você Deus. conseguiu fazer a cirurgia? E assim, Ah, estou no processo. Consegui fazer, Que já ótimo. marquei a outra para mês que vem. Então, assim, eu estou num processo também de me refazer. E vai dar tudo Isso aí, certo. se reinventar. Está se se reinventando. redescobrindo. E a Isso. gente falou sobre isso no começo, Shirley, de buscar trazer de volta para a gente mesmo, né? Coisas que faziam sentido para a gente antes. Em que momento a gente se perdeu, né, da gente mesmo e a gente deixou de fazer as coisas que a gente gostava? Então, trazer isso de volta, essa alegria, ouvir uma música, dançar, ir para um, né? Eu fui para aula de Sabe o dança, balé? essas coisas, sabe? Então, assim, viu, Júnior? Também, você também buscar essas alegrias, porque quando a gente fica, se afunda numa tristeza muito grande, é fisiológico, gente. Se eu abaixar a cabeça aqui e ficar assim, ó, começar a pensar, eu vou ficar triste, de verdade, sabe? Sim, Então, é a gente Verdade. impor, mudar a nossa postura, olhar para frente, né? E trazer para a gente essas alegrias, esses pequenos prazeres, sabe? E a vida vai entrando de novo na gente, sabe? vai. Na verdade, é muito importante entender assim, ó, a consciência de mim mesmo. Porque quando você está trazendo para mim, ai, tô fazendo, mas talvez ainda está pesado, você está dizendo, Mércia, eu já estou na estrada certa. No E isso caminho. faz toda a diferença. Então, é essa consciência de si mesmo. Quando eu já estou aqui, quer dizer que eu já estou no processo. Vai ter dia que você vai caminhar muito, vai ter dia que você não vai conseguir sair do lugar. Só essa conversa, inclusive, né, é para as pessoas entenderem assim, você não está sozinha. Tem muita gente no mesmo processo, porque a vida mudou, o mundo mudou, as coisas mudaram, né? Uhum. E a gente tem que se reencontrar dentro desse processo. E está tudo certo. Cada passo que você dá, além da dor, você vai se validando mais. E aí a gente está falando que essa terceira idade aí, esse 50 mais, talvez, né, é um lugar onde você se permite muito mais. Porque já não dependo tanto disso ou daquilo. Já não dependo mais, o meu filho não depende do meu dinheiro para comer. E isso faz muita diferença. Eu não dependo mais tanto assim da validação do outro, né? Já existe sabedoria, já existe experiência, já existe firmeza. E olha para você ver, uma pessoa que cuidou do outro por 9 anos tem que ser uma pessoa de valor, de firmeza, só pela própria história, né? Então, se tem valor para cuidar do outro, tem valor para cuidar de si mesmo. Tem essa força para me reinventar todo dia. Eu falo que a vida é feita de ciclos, né, Messia? 7 anos no ciclo do biscoito, nessa dependência, né, nessa coisa do biscoito, mas a gente tem que entender que ciclos tem que fechar. Sim. E quando eles se fecham, se abrem outros. Isso é natural, né? Eu só consigo entrar em um se eu fechar o outro. O outro. Não vai dar para fazer as duas coisas. Então, a gente ter consciência de se entregar, agradecer, não, que momento lindo, foi muito bom, foi muito feliz, né, me deu o biscoito, me deu muita coisa, foi muito bom, mas hoje ele não é a minha prioridade, né? Então, assim, em todas as situações a gente tem que pensar nisso. Para que a gente abra um novo ciclo, a gente tem que encerrar outros, né? E um ciclo novo é muito bom, porque traz essas grandes possibilidades, né, Shirley? Eu espero que você
Tenha todo esse Verdade. carinho com você. Com você. É o momento de você ter esse carinho com você, Eu tenho. sabe? Parar de esperar do outro e trazer você por você mesmo. Isso mesmo, né? Esse carinho, esse cuidado com você agora, porque agora é com você. Mércia, eu Verdade. adorei nossa conversa, nosso bate-papo. Eu espero que a gente possa daqui criar algo juntas, né? Que a gente possa apoiar pessoas e a gente possa ter pelo menos um encontro desse aqui por mês, alguma coisa assim que a gente possa trazer mais pessoas para a gente falar sobre esses desafios, né? Porque às vezes uma coisinha que você fala já ajuda o outro, já faz a diferença na vida do outro. Compartilhar histórias é muito bom. Eu gostaria, viu? Se quiser me convidar, eu estou aqui. Sim, já está feito o convite, a gente tem só que pensar no formato, acolher um monte de gente, assim, né? E é muito bom essa troca, porque toda vez que a gente vem para um movimento assim, a gente está recebendo na mesma intensidade que a gente está entregando, Sim. e é muito bom. Eu realmente acho que vai ser melhor ainda se a gente conseguir colocar lá no Instagram para as pessoas, né? Sim. Poderem entender isso. Mas é muito bom poder estar fazendo isso e estar nesse momento, e sim, nós vamos trabalhar e juntar um pouquinho aí, Vamos, organizar essa ideia. eu topo. Gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eliane, gratidão, muito bom Eu que esse agradeço. diálogo, essa conversa. Vou passar para vocês Obrigada. depois, Eliane, o vídeo. Obrigada, Shirley. Com Obrigada Deus, muito. Shirley. Obrigada, Obrigada a Maria. vocês. Gratidão. Obrigada pela Boa noite para companhia, viu? vocês. Boa Boa noite. noite. Tchau. Boa noite.
Oi, Eliane. Então, eu acho que agora só tá porque, tipo assim, não dá para pegar na mesma hora, porque bate no meu e-mail, próprio sistema, entendeu? Não, ainda tem uma meia hora, você deve estar pronto. Eu gostei demais, não sei você, mas assim. Ah, eu achei que estava leve, tá, bom. E assim, e daí eu acho super legal a gente colocar tempo no mês, se a gente poder fazer isso tal, e aí a vontade, a gente tem pontos, temas pontuados, e a gente já divulga. É, e a gente pode divulgar já direto no Meet, põe o link lá. Porque assim, eu não conheço muito de Instagram, mas, nossa, fiquei chateada. Ainda bem que eu não somatizei, né? Porque na hora que eu vi que não estava, eu falei, meu Deus, e aí? Mas aí acabou que eu acho que foi bom. E o Meet ficando gravado vai ser muito bom para a gente falar, para a gente colocar os pedaços também, sabe? Em vez de colocar tudo. Mas eu acho muito bom. Assim que baixar, eu te mando. Ah, aquela que você falou de a gente fazer um grupo mesmo, direto, sim. Acho perfeito. Sim. Tema diferente para ser abordado, e a gente tem possibilidade, acompanhando os processos, tudo, eu acho legal. Sim.
certeza, eu acho que é super positivo. Também gosto muito da ideia. Tá? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Que adorei, adorei. E aí, depois é isso mesmo. Vamos, já que pensou no assim, é começar a desenvolver. Quais que podem ser os temas, de quanto em quanto tempo, como é que a gente pode trabalhar isso. E sabe, ó, traz isso. O que acontece para te direcionar para outra coisa. É, sim. Mesmo porque eu falo mais a língua de Nietzsche do que de Instagram, né? E aí o Instagram passa a ser uma vitrine de divulgação. Só para esse ponto, entendeu? É, Você percebe. Nossa, a beira da mãe, tem a separação. Cara, preciso pensar o seguinte, né? sim. Eu fui apaixonada, mas estava sobre o processo. É, e tem muita gente. É, a Maria eu não conheço. Pois é, e aí o povo fala assim, tem que ser conteúdo de 10 minutos para ganhar. Por isso que eu acho que é difícil mexer, porque, tipo, eu acho que são pessoas que, se pudesse ficar mais, ficaria. E a Maria, eu nem pergunto, nós nem falamos dela, né? Não, mas podia ter aberto só o microfone, né? Mas tá tudo bem também. Não, mas está tudo bem também. Quer falar, mas ela tirou. Se ela entrou no início. Como é que era o nome dela? Essa mulher deve ser lá daquela região lá do Jequitinhonha. Qual que é o sobrenome? Nada? Sim, sim. Eu também gosto muito da ideia e acho que nós temos muito conteúdo para passar. As pessoas podem falar também. Podem falar. Tá muito bom. Já está aqui falando para você, falando da pessoa. Vai. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Eu vou, na hora, eu vou, na hora que o vídeo, eu não sei como é que mete para pôr lá no Instagram. Mas a gente vai ver se tem jeito. Você pode No feed ele vai com postagem? Ele pode ser posto no feed? Você pode dar uns fotos. Sim. Aí é edição, aí demora mais um pouquinho. Amanhã eu tenho que fazer esses cortes. De qualquer maneira, foi muito, muito bom. Aí nós vamos só organizar essa forma, que hoje, do jeito que foi, porque foi como diz você. Né? Hoje, agora a gente tem que definir para onde que a gente está mudando. Não é? Não, então tá. Beleza. Já pensa no próximo tema, porque a gente pode colocar algumas coisas de constelação, né? Tá. Vai ser muito legal. Muito bom. Vamos fazer isso.
Tá bom? Então tá. Beijo, beijo, gratidão, boa noite. Bom, né?